Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. No último estudo nós começamos o capítulo 5 e fomos ali do versículo 1 até o versículo 15. E hoje daremos continuidade aqui a partir do versículo 16 até o final do capítulo 5, o versículo 26. Então, passamos a leitura, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 ao versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Bom, nesse trecho, Paulo claramente vai falar a respeito de uma luta, né? Uma luta que há travada dentro de cada ser humano cristão. E nós entendemos por todas as colocações de Paulo, não só aqui, mas também em outros trechos, né, que essa luta, né, essa batalha que há dentro do cristão, é uma batalha que dura a vida toda. Não é uma batalha onde uma das partes vai sair vencedora de maneira integral nessa vida, tá? Nós sabemos o que nos acontecerá, né, depois da nossa morte, na nossa glorificação. Nós sabemos, nós temos a certeza de que essa batalha ela será vencida por uma das partes, né? Mas não nessa vida de modo integral, tá? É interessante não perdermos o foco do que ele vem tratando no livro, tá? Porque Paulo não está mudando de assunto aqui. Ele vem tratando do tema principal do livro, que é, desde o começo temos falado, os falsos mestres que estavam aplicando ensinamentos judaizantes, ensinamentos de que os cristãos novos convertidos deveriam praticar obras para serem aceitos por Deus e para que a salvação deles fosse realmente efetiva ou efetivada, né? Como se dependesse ainda de algumas obras ou algumas coisas por parte deles. E Paulo vem defendendo aqui desde o começo que a salvação ela é simplesmente pela fé, pela graça de Deus, e ela está baseada na obra de Cristo e em tudo o que Cristo fez, ou nas obras de Cristo, né? Em Cristo ter cumprido toda a lei,
no nosso lugar, não só nos substituindo na sua morte, né? Onde aquela morte seria nossa, né? Nós merecíamos aquela morte. Cristo que foi até a cruz, mas não só isso, também toda a vida e obra de Cristo, cumprindo toda a lei, isso também está na nossa conta. É por isso que a nossa justificação ela é garantida e ela é tão certa como a luz do sol, né? Nós temos certeza de que nós estamos aos olhos de Deus justificados, ou seja, nós, assim como Cristo foi feito pecado, né, ele não pecou, nós fomos feitos justificados. Não somos justos por nós mesmos, mas nós fomos feitos assim, né? Assim como Cristo não tem pecado, mas foi feito pecado em nosso favor. Muito bem, então não podemos perder de vista o foco, né, do que Paulo vem tratando aqui, para chegar nesse ponto e entender o que ele está querendo dizer aqui. Bom, então ele começa no versículo 16 dizendo: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Primeiro ponto aqui que me chama a atenção é que ele diz que a carne, né? A carne, ela tem desejos. Ela tem desejos. Olha só. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que a carne, ela possui desejos, ela tem anseios, ela tem super desejos, ela tem uma vontade final que é dela, característica dela, da carne, tá? Se nós lermos aqui o versículo 17, quando ele diz, né, adiante aí: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Bom, se ele está dizendo aqui que há duas coisas dentro do cristão, uma delas é a carne e outra delas é o Espírito. Então, nós entendemos que há dentro do cristão uma batalha, como eu já disse, e essa batalha ela está relacionada com é uma luta que acontece entre a carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Quando no versículo 16 nós lemos que vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, que eu disse que a carne tem desejos, como no versículo 17 nós lemos que a carne ela luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne porque são opostos entre si, nós entendemos que o Espírito, Paulo não disse isso aqui, mas nós conseguimos entender pela forma que ele colocou no versículo 16, o desejo da carne, e a luta que há no versículo 17. Então nós entendemos que não só a carne tem desejos, mas o Espírito também tem desejos. Dentro de você, né? Dentro de nós, cristãos, nós temos, né? Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, né? Talvez não aprenderam dessa forma, mas a Bíblia nos mostra claramente isso, né? Que dentro do cristão, dentro de você que está me assistindo que é cristão, dentro de mim, né? Dentro dos cristãos verdadeiros, há duas naturezas. A natureza velha, ela está lá ainda, tá? Ela está aí ainda, dentro de você. A velha natureza, o velho homem, que está relacionado ou relacionada com a carne, com os desejos da carne. É uma natureza que está aí. E a outra natureza é aquilo que nós recebemos pela graça de Deus
o Espírito de Deus. Então, hoje, dentro do cristão, há duas naturezas: a natureza carnal e a natureza espiritual. Ora, eu disse no início que é uma batalha que dura a vida toda, né? É uma batalha que dura a vida toda, e até o fim dessa vida, né, como nós a conhecemos, nós não iremos ver uma vitória de um dos lados integralmente na vida do cristão. Ou seja, se nós pensarmos no lado positivo, o espírito lutando contra a carne, você vai dizer, bom, mas então o espírito não ganha da carne? Integralmente, a ponto de eliminar a carne ou a natureza velha, o velho homem, ou a carne na sua forma mais completa, não, né? Não. Essa batalha, ela acontecerá até o fim. E já adianto aos irmãos, é isso que te faz crescer, tá? É isso que te faz crescer. O crescimento espiritual, o crescimento do cristão, ele é, como diz, crescimento, ele é gradativo, tá? Então, o seu coração foi trocado, né? Foi colocado um coração de carne, né? Foi tirado o coração de pedra, foi colocado o coração de carne, foi colocado o espírito. O que significa o coração? É aquilo que controla, né? É aquilo que controla o corpo. Então, imagina assim, a pessoa naturalmente, o que tem dentro dela, sem a ação do espírito, ou ainda naquele momento em que ela não aceitou ainda Cristo, não recebeu a graça de Deus, não foi convertida. A única coisa que atua nela é a carne, né? E quando eu digo carne, Paulo não está tratando dos membros, tá? Do físico, não é isso, tá? Carne significa tudo aquilo que envolve todas as faculdades que há no ser humano. Nós podemos pensar tanto na parte física como na parte mental, em tudo. Nós antigamente, né, sem Cristo, e é assim a condição de todas as pessoas sem Cristo, nós éramos escravos da carne, porque nós só tínhamos o governo da carne sobre nós. Então nós cumpríamos os desejos da carne. Até que houve o momento em que você recebeu o Espírito Santo, e eu recebi o Espírito Santo, e foi colocado um novo coração. É como se trocasse uma peça, fosse trocada uma peça em você, e agora você não é mais dominado pela carne, mas você agora tem o Espírito Santo, e uma luz se acendeu para que você pudesse observar os seus pecados, as suas obras, e a partir de então pudesse caminhar pela luz ou caminhar pela verdade, caminhar por aquilo que é bom, né? Porque antes disso você é escravo, você não tem como praticar aquilo que é bom ou bom em relação a Deus, né? Você não consegue porque você era escravo da carne. Então, o cristão, antes ele era um ser totalmente carnal, no sentido do pecado dominar tudo que há no homem, não só o seu físico, mas a sua mente e tudo, né? Os seus desejos, os seus pensamentos, os seus objetivos, tudo, né? É claro que os membros eles vão agir, né? É onde nós vamos ver os atos, né? Os frutos ali. Mas tudo isso, né, acontece dentro, para que depois seja externado por meio das ações. Então, o cristão antes, ele era dominado por isso, todas as pessoas são dominadas por isso, pela carne simplesmente, tá? É uma natureza só, é a natureza caída, a natureza velha, o velho homem está lá integralmente. Aí, a partir do momento em que você recebe o Espírito Santo, e você, então, passa a ter duas naturezas. Uma, a natureza espiritual, e outra, a natureza carnal, que está aí ainda. O Espírito Santo, quando ele entra, ele não extermina, ou de certa forma, não é que ele não tem poder para isso,
Mas não é o que acontece. Quando o Espírito chega, ele não pega todos aqueles desejos carnais e joga no lixo, né? É por isso que, quando você começa a pensar que a salvação ela está baseada nas ações, e você pode perder a salvação, é porque você entende de maneira errada que o Espírito entrou, a carne tem que sair. E não tem mais carne, não tem mais desejo carnal. A velha natureza, o velho homem acabou, sumiu. Não é assim. Porque, tanto é que Paulo, em Romanos, em outros textos, ele incentiva: façam morrer a natureza velha. Façam morrer o velho homem. Ou seja, façam isso, porque ele não está morto. Você tem que viver de acordo com isso. Você tem que viver fazendo esse velho homem morrer, cada vez ficar mais abaixo do Espírito, para que o Espírito ganhe, para que ele ganhe essa batalha, né? Como eu disse, não integralmente a ponto de você virar santo nessa terra ainda antes de morrer. Depois, tudo bem, depois nós sabemos o que vai acontecer. Totalmente glorificado, sem ruga, sem mancha, sem mácula, totalmente, tá? O Espírito ganhou a batalha. Mas aqui, nessa trajetória, é uma questão de luta constante. Então, ora nós estamos agindo pela vontade do Espírito, não fique preocupado em reconhecer isso, tá? Não fique preocupado em reconhecer isso, porque você não vai perder a salvação por isso, porque ela não está baseada nas obras. E nós estudamos que em Cristo nós temos essa liberdade, né? Você, então, toda vez que anda pelo Espírito, que busca as coisas e o que o Espírito deseja, nós já vamos ver o que você faz morrer o velho homem e você suprime os desejos da carne. Mas, em determinados momentos, meu irmão, meu amigo, você age de acordo com a vontade da carne e ela acaba, às vezes, deixando o Espírito suprimido, né? Você deixa o Espírito de lado, ou o que o Espírito deseja, e você age por conta própria. Por que eu disse que esse texto não pode ser tirado do contexto do que Paulo vem tratando no livro? Porque quando ele vai falar de obra da carne, ou do que a carne deseja e do que o Espírito deseja, ele ainda não perdeu de vista a questão da salvação vinda externa a nós pelo Espírito. Então o Espírito deseja isso. E a outra forma que seria a autossalvação. Você tentar se salvar por meio das obras, que a busca pela autossalvação, independente de Deus, ela está baseada nas obras da carne. Então a busca pelos desejos da carne, no final das contas, tem a ver com autossalvação, com você buscar por meio das obras justificação, aceitação, tudo mais, né? O que você acha importante, né, para estar bem posicionado aqui nessa vida, para estar bem aos olhos de Deus. Na verdade, tudo que a carne faz, né, por meio do pecado, né, ela faz buscando esse ponto que é a autossalvação. Então, Paulo não perdeu de vista essa questão da salvação única, exclusivamente por meio do Espírito. Então, o Espírito deseja isso e a carne tem os seus desejos, porque é interessante, né? O pecado em si, ele produz morte, né? Ele produz morte. Mas, quando você vai olhar o pecado de maneira mais pura, eu digo, de maneira mais verdadeira possível, né? Nem sempre o pecado, para aquele que comete, é uma coisa ruim, né? Na verdade, é uma coisa boa. Por exemplo, a pessoa, ela pode fazer da carreira dela um ídolo, e
ela entende que é somente por meio da carreira ou de uma boa colocação no mercado de trabalho que ela vai ter uma vida digna. Ela tem que ter isso, no mínimo. Então ela faz da carreira um ídolo. De certa forma, você trabalhar, você se empenhar no trabalho não é uma coisa ruim, mas você pode supervalorizar isso e fazer disso um ídolo. E aí isso serve para você de autossalvação. Você está tentando atingir um ponto que você acha importante nessa vida, então você está tentando se salvar, você está tentando chegar num ponto que você imaginou que é importante. Então você vai buscar pelas suas forças, pela sua carne, e a carne, quando você deixa ela agir, ela vai sempre supervalorizar as coisas que ela deseja, né? Que são coisas, e que são pessoas criadas, né? A carne sempre vai atrás disso, coisas materiais e pessoas criadas. Então, ídolos, pessoas, coisas, carros, casas, mulheres, para as mulheres, homens, corpo, é isso, tá? A carne quer coisas criadas, ela quer as coisas e ela quer os seres criados, ela quer isso, ela quer ela quer fazer isso virar um ídolo, e a busca está nisso. O espírito e o desejo do espírito está em outro lugar, né? Está em outro lugar. Mas voltando aqui para o texto, então nós entendemos que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. É uma batalha em que um vai contra o outro, ok? Partindo do princípio que essa luta vai até o fim, tá, meu irmão? Até o fim. E nós já vimos que a carne tem os desejos, e então nós entendemos também que, como o espírito luta contra a carne, ele também tem os desejos dele, né? Agora, no finalzinho do 17 ele diz: porque são opostos entre si. A carne e o espírito são opostos. Eles não andam juntos. Eles não vão juntos. Ou você busca as coisas da carne, coisas e pessoas, ou você busca as coisas do espírito. Já vamos adiantar o que é que o espírito busca. Nós temos vários textos, né? Mas João capítulo 16, João capítulo 16, o que nós vemos lá? No versículo 13, olha só. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará. Olha o desejo do Espírito. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, né? Ele veio em você, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo. Olha, o Espírito não é egoísta. Ele não pensa nele, tá? Ele é Deus. Mas vamos ver. Mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então vamos ver do que ele vai falar? Versículo 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Olha só. O Pai deu tudo a Cristo, entregou tudo nas mãos do Filho. O Filho voltou para junto do Pai e enviou da parte do Pai o Consolador, o Espírito Santo, e entregou tudo nas mãos do Espírito. Então, tudo aquilo que Deus está em Cristo, né? Ele é a imagem perfeita do Deus invisível, né? A plenitude da divindade está em Cristo e foi dado isso ao Espírito para que ele transmita a nós. Então, qual é o desejo do Espírito? Anunciar a Cristo. Fazer você, eu, olharmos para Cristo e não para as coisas, e não para as pessoas criadas, e não fazer disso
ídolos e não fazer disso a nossa busca para a salvação, que seria a autossalvação, que depende de nós, né? Por meio das nossas obras da carne. Então, o Espírito deseja que você e que eu olhemos para Cristo. E olha que interessante, quando Paulo fala que, à medida que nós contemplamos Cristo, nós somos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem. Irmão, a Bíblia é uma coisa impressionante, porque ela se completa assim de uma forma tão bonita, impressionante, que, olha, só quem não conhece isso aqui para falar que isso aqui é antigo e é ultrapassado. Irmão, a Bíblia é uma coisa impressionante, me impressiona, tá? Realmente, porque isso tudo Paulo escreveu, então, mas isso veio da cabeça de um homem? Um homem escreveu? Não, irmão. Ele escreveu, mas isso veio de Deus. É por isso que se completa tão perfeitamente. Olha só. Deus deu tudo a Cristo, Cristo entregou ao Espírito para que Ele transmita a nós. E o que Ele transmite a nós? Nós olharmos para Cristo. Ele anuncia Cristo, Ele glorifica Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós somos transformados de glória em glória, conforme a sua própria imagem, a imagem do Filho. O que Deus colocou no Filho? A sua imagem. Então você perdeu a imagem de Deus, foi perdida a imagem de Deus pelo homem lá no Jardim do Éden, e Deus quer resgatar isso, a imagem dele em você e em mim. E isso é feito pela obra de Cristo e depois pela obra do Espírito, que mostra Cristo, faz a gente olhar para Cristo. O Espírito deseja isso. E quanto mais você olha para Cristo, que é andar no Espírito, aí você já começa a entender o que é andar no Espírito. Quando ele diz no versículo 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito. O que é viver no Espírito? É olhar para Cristo. É tirar os olhos do que você tem que fazer, do que a sua carne deseja, do que ela deseja, porque o fim de tudo que ela deseja é a autossalvação. Não, não. Olhe para Cristo. A obra de Cristo foi completa. Ele te dá a salvação. Ele é o único mediador. Ele é o Deus encarnado. Toda a palavra de Deus está em Cristo. Toda a plenitude da divindade está em Cristo. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Impressionante, né? É impressionante. Mas, vamos lá. Então, são opostos, espírito e carne. Aí ele vai falar uma coisa aqui no versículo 17, que é muito importante entender. Olha só. O espírito e a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Sabe o que significa isso? Nós estudamos lá Romanos, né? Vamos ler Romanos para entender o que ele está falando aqui? Romanos capítulo 7, olha só. A partir do versículo... A partir do versículo 14, olha só. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o realizá-lo. Sabe o que significa isso? Que essa luta que vai até o fim entre a carne e o espírito, aqui eu estou afirmando que isso acontece, não só baseado no que estamos lendo aqui, tá? Olha, é um texto importante para a gente entender aqui, né? O que Paulo está dizendo. Quando ele diz que a carne e o espírito são opostos,
para que nós não façamos o que queremos, significa o seguinte: foi colocado o Espírito em você. O Espírito deseja que você seja parecido com Cristo. E, de certa forma, você quer isso. É isso que você quer. Você quer fazer o bem. Você quer amar o próximo como você mesmo. Você quer amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a carne está lá. Mas a velha natureza está lá. Então, Paulo diz lá em Romanos 7 que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Por causa do quê? Por causa do pecado que habita em nós e que habita em Paulo. Enquanto a carne está atuando junto com o Espírito, nós não conseguimos cumprir as obras do Espírito no sentido mais absoluto e pleno e perfeito, porque a velha natureza está lá. Então eu olho para mim e eu quero ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Cristo. Só que, por que não é fácil? Você fala, mas é tão difícil. Por que é tão difícil? Porque você está na carne. É por isso. É por isso que é tão difícil. É porque sua carne não quer. A sua carne não quer. O seu velho homem não quer isso. E você vai ter que lutar com isso até o fim, até a sua sepultura. Você vai lutar até a sua sepultura com o pecado. Você vai lutar com os seus pecados até o fim, até você ir à sepultura. A sua luta vai ser até lá, até lá. Mas, como eu disse no começo, é isso também que nos traz crescimento. É isso que nos traz crescimento, tá? Então, vocês entenderam que quando Paulo diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque cada um tem o seu desejo, nós já vimos o desejo da carne e do Espírito. E isso acontece, de certa forma, que a ponto de nós não conseguirmos fazer o que nós queremos. Então, por isso que Paulo escreve lá: quando eu olho, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu recebi o Espírito, eu entendi a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. Eu entendi ela. Eu tenho prazer nela. Quem não quer ser igual a Deus no sentido de ser totalmente amoroso, bom? Todo mundo que é cristão quer isso. Eu duvido que você, sendo cristão, você não quer isso. Você quer isso. Mas por que não é fácil? E por que, na verdade, é impossível enquanto você não ir até a sepultura, enquanto não chegar àquele ponto, que você vai ser glorificado? É porque a velha natureza está lá. Então você tem que constantemente fazê-la morrer. Constantemente. Por isso que Paulo diz: faça morrer o velho homem, faça morrer a natureza, crucifiquem a carne. Porque ele diz, ela já foi crucificada, no sentido de você não estar mais debaixo da lei. Você não depende da carne para ser salvo. Você não depende disso, graças a Deus. Tá? Graças a Deus. E aqui também eu entendo uma coisa, irmão. Muitas pessoas pregam sobre o livre-arbítrio, tá? E os meus alunos, né, as pessoas que já passaram nos locais onde eu pude ensinar a palavra, né, pregar, a maioria deles sabe da minha posição, em que eu não entendo como o livre-arbítrio sendo real. Você entende que onde que há livre-arbítrio em que você decide escolher, se você, nem agora que você tem o Espírito, você consegue fazer o que você quer? Cadê? Onde é que está? Imagina no não convertido, no homem natural, onde que está o livre-arbítrio dele poder escolher alguma coisa? Ele é escravo da carne. Ele obedece à carne. O sistema da carne, que não só relacionado às coisas ruins pela palavra, né? Homicídio, matar, não isso, mas assim, a própria busca da salvação, a autossalvação que as pessoas religiosas buscam pela carne,
Isso é uma escravidão, isso não é livre-arbítrio. Então, onde é que está? Livre-arbítrio tem a ver com árbitro. O árbitro decide. Onde que o homem pode decidir alguma coisa se antes ele é escravo da carne, totalmente, tá? Morto espiritual. Depois, Cristo busca ele, entrega o seu espírito e toda a obra de Cristo é dada ao homem, né? Ao homem que ele decide dar. O conhecimento de Deus é passado por meio do espírito e não de outra forma, né? E agora, sendo assim, o homem tem agora uma clareza maior para pecar ou não pecar, né? Já estudamos isso em Romanos, né? A partir do momento em que você recebe o Espírito, ele ilumina a sua vida e aí você consegue entender o que é pecado e o que não é. Aquele que está caído, que está na velha, ele não reconhece os pecados dele, ele acha que ele não é pecador. Agora, nós sim, então por isso que nós nos arrependemos, né? O homem natural, caído, carnal, ele não se arrepende, porque ele entende que, por mais que algumas vezes ele está agindo mal, aquilo não tem problema. Agora, nós recebemos o Espírito, aquilo é uma luz que acende e você pode se arrepender. Então, agora você pode optar por pecar ou não, porque você tem o Espírito, mas antes você não podia optar por não pecar. Então você só pecava. Agora você pode agir pelo Espírito. Só que, mesmo nessa condição, você não consegue fazer o que você quer, que é os 2 maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fala se você consegue. E amar o próximo como você mesmo. Fala se você consegue fazer isso, né? Agora, é o que nós devemos buscar fazer, né? Porque toda lei se cumpre nisso. E nós temos uma obrigação de cumprir a lei, porque é o ensinamento do nosso Pai para conosco, para a nossa vida, né? Então, onde é que está o livre-arbítrio aqui, né? Onde nós podemos decidir? Fica aí uma questão, tá? Esse é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Versículo 19. Ora, aí ele vai falar de algumas obras da carne. Não vou detalhar um por um, mas vamos ler aqui. Olha, as obras da carne são conhecidas e são imoralidades. Ele vai falar 3 coisas sobre sexualidade: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Aí ele vai falar 2 coisas sobre religião: idolatria e feitiçaria, que está ligado uma com a outra. Aí ele vai falar de relacionamentos pessoais: inimizades, rixas, ciúmes, iras. Aí vai vendo se você tem alguma dessas. Vai vendo se tem alguma que está aí dentro ainda, que luta contra o espírito, ou se isso tudo foi exterminado, tá? Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, mais coisas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui é importante, tá? Olha, mas se isso está em mim, então eu não vou herdar o reino de Deus. Se tem coisas aqui que eu deslizo e faço, né? Porque o que eu quero fazer, que é o bem, eu não faço, eu acabo fazendo isso aqui, então eu não vou receber o reino de Deus. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam, é uma prática constante, sem arrependimento, sem entender que isso é pecado, sem entender que isso é obra da carne, porque você entende. Então, se você cometer, você se arrepende. O arrependimento é importantíssimo, porque ele mostra que você está entendendo que há essa luta. Você está reconhecendo que há essa luta e você quer ficar do lado do Espírito. Por isso que você se arrepende das obras da carne. Você não vai se arrepender das obras do Espírito. Ai, eu estou essa semana tão buscando Deus. Nossa, estou melhor. Estou assim, com fome, sede da palavra. Daqui a pouco você se arrepende e diz, não, você adora isso. Isso é o que você quer. Você se arrepende dessas obras aqui. Agora, ele está dizendo daquele que é entregue a isso como prática de vida. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão
o reino de Deus. Não herdarão mesmo. Porque os que praticam isso, ou seja, os que têm isso como prática de vida diária, eles não foram salvos. O Espírito não foi colocado lá. Não há uma luta. Não há uma luta em que você deseja ficar do lado do Espírito. Na verdade, quem não recebe o Espírito Santo deseja o que a carne deseja, que são essas coisas. Por isso que são práticas constantes, são coisas da vida, normal. É isso que é o que a pessoa faz. Tá? 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha isso. O que ele falou? Obras da carne, e não falou obras do Espírito. Ele falou obras da carne e falou fruto do Espírito. Por quê? Obra da carne é o que a carne faz, ela age. Ela, quando ela vai fazer sua vontade, ela estabelece. Aquilo está feito, pá, é uma obra, tá? Agora, o Espírito, ele se desenvolve em você como um fruto, qual que é o ciclo normal de um fruto? Qual que é o ciclo normal de um fruto? Pega um fruto pronto, tá? Fruto pronto. Você corta o que tem lá dentro? Uma semente. Você pega a semente que está dentro do fruto, coloca na terra. Ela quebra a parede, sai. Vira um galinho pequenininho e começa a crescer. Começa a crescer, 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 crescer. Quando ela atinge um tamanho razoável, ela vai começar a dar o fruto da onde foi tirada a semente. Antes do fruto tem a flor. Depois da flor é que tem o crescimento do fruto. E como que a árvore dá o fruto? Você vai lá um dia, você vê a flor. No dia seguinte, você vai lá e tem o fruto inteiro assim? Lá para você pegar? Não, né? Você vai lá, tem a flor. A flor vai se modificando. Primeiro ela é polinizada, né? Depois ela vai se modificando e o fruto vai crescendo. Então você vai ver lá, né? Nas árvores frutíferas, pega um pé de goiaba, você vê a goiabinha pequenininha, durinha. Então ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo um dia, outro, e vai regando, e vai crescendo, vai regando, vai crescendo, 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 até que fica o fruto. O que o Espírito produz em você é como o crescimento de um fruto. Por quê? A carne já estava lá em você estabelecida, madura. As obras estão lá. A velha natureza, pá, é o que você era. Agora o Espírito foi colocado em você. Ele encontrou lá a velha natureza. Então você tem a nova natureza lutando contra a velha. Só que a forma de desenvolvimento do Espírito, da nova natureza, é como o desenvolvimento de um fruto. E nós tiramos alguns ensinamentos a respeito disso. Como ele é lento e gradual, nós entendemos que o seu desenvolvimento espiritual, para você chegar à plenitude, não é de uma hora para outra. Você vai lutar até o fim, por isso que eu disse. O fruto vai crescendo aos pouquinhos. Então, o crescimento espiritual seu, meu, dos crentes, ele é gradativo. Mais uma coisa, ele é também interno. Ele é interno. Muitas pessoas olham os dons, né? O dom, pá, dos cristãos, né? E associam os dons, que são ações, ao Espírito. Então, quando uma pessoa tem dom, ela tem o Espírito. Então, é isso que você vê. Você vê o dom que a pessoa tem e faz, então ela tem o Espírito. Uma prova do Espírito é o dom. Não está errado isso, mas nem sempre isso está correto. Por quê? A transformação da velha para a nova natureza nessa batalha, como ela é gradativa,
ela é interna. Isso aqui, né? Essas questões aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, é dentro que muda. É dentro. Você vê que algumas obras da carne aqui é o que faz, né? Algumas coisas é o que você faz. Aqui o fruto do Espírito é uma coisa interna, que vai enraizando e vai crescendo, Isso se traduz em atos externos, mas a transformação ela é interna e gradativa. Então, às vezes você pode olhar para a sua vida e falar, meu Deus, eu tenho tanta coisa que eu faço ainda que eu não queria fazer, ou seja, né, que a carne faz. Será que o Espírito está crescendo em mim? Como ele é gradativo, como ele é gradual, como o crescimento de um fruto, ele está crescendo se você é um cristão verdadeiro, porque ele vai ser inevitável. Se você tem o Espírito, ele vai crescer como um fruto. Não vai ficar sem crescer, ele vai crescer. Então você pode não perceber, mas em determinado momento da vida, às vezes você enfrenta uma situação que você fala, nossa, eu tive tanta paz e tanta paciência nessa situação, talvez se fosse lá atrás eu não teria. Aí você começa a perceber que o fruto realmente está crescendo em você, mas você não estava percebendo isso, né? Porque o crescimento espiritual ele é interno, ele se traduz em atos externos, mas ele é interno. Bom, então, e o finalzinho ali do 22 é importantíssimo isso aqui, olha só. Contra essas coisas não há lei. É por isso que nós não estamos debaixo da lei quando nós vivemos no Espírito. Não há lei que seja contrária ao amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei que é contra isso. É por isso que se o fruto do Espírito é esse, produz isso, logo nós entendemos que não há nada contra isso na lei. E não há lei que vai condenar essas coisas, mas contra as coisas da carne, sim. Se você está, então, vivendo na carne, sem o Espírito, você está debaixo da lei. E se você vive pelo Espírito, você não está mais debaixo da lei, porque o fruto do Espírito são essas coisas aqui, né? Você entende, então, que a busca pela carne, o que a carne deseja, está sob a lei, está ainda ligado ao que a lei pede para que seja feito, e as coisas do Espírito não há lei, então você está livre da lei, se você vive pelo Espírito. É por isso que Cristo te libertou para a liberdade. O Espírito, estando em você, leva você para uma vida que não depende da lei, porque as coisas que o Espírito produz, não há nada na lei que seja contrário a isso. Consegue entender isso, né? Talvez um pouco confuso, mas se os irmãos tiverem dúvida, pode comentar aí no vídeo embaixo depois, tá? Contra essas coisas não há lei. Só um detalhe que eu não disse. O crescimento do fruto do Espírito no crente, além dele ser gradativo e além dele ser interno, às vezes você não vê ele crescendo, mas está crescendo lá dentro, e ser inevitável, então, ele é integral, tá? Ele é integral. Então, às vezes você pode olhar e falar, eu tenho paz, mas eu não tenho amor. Eu tenho benignidade, mas eu não tenho bondade. Isso não é verdade, tá? Você recebe um pacote, é um pacote. Então, se você, às vezes, tem mais paz do que fidelidade, às vezes essa paz que você acha que você tem não é paz. É alguma coisa mais relacionado com talvez uma indiferença do que com paz, tá? Mas o crescimento, ele é integral. Você vai receber esse pacotão aqui. Você vai receber esse pacotão. Agora, irmão, da forma integral o que essas palavras representam, na forma integral, você ser totalmente amor, totalmente alegria, totalmente paz, longanimidade, tudo isso você vai ser no céu, tá? Isso acontece aqui agora para o seu crescimento, mas no céu você vai ser tudo isso aqui. Indo para o fim, e os que são
de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, e os que são de Cristo Jesus? Quando nós somos de Cristo, faz toda a diferença isso, quando nós somos de Cristo, nós temos possibilidade de crucificarmos a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por quê? Nós entendemos agora quais são as obras da carne. Antes não. Agora sim, porque você tem o Espírito e ele iluminou tudo. Então agora você entende e você pode crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos, em que quando você comete, você se arrepende porque você sabe que aquilo deve ser crucificado. Isso é estar em Cristo e ser nova criatura. Se vivemos no Espírito, olhando para Cristo, andemos também no Espírito. Duas naturezas atuando no crente, tá? A carne não foi eliminada de maneira total, no sentido de ser extirpada da sua vida, tá lá, por isso que essa luta acontece até o fim. Só que ele dá ênfase, vivam no Espírito. Ele começa dizendo, né, no 16, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Óbvio, se você viver pelo Espírito, cada vez mais você vai fazer o que o Espírito quer e o desejo do Espírito, e você não vai satisfazer os desejos da carne quando você vive no Espírito. E aí, versículo 25 de novo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, que são obras da carne, que estão relacionadas, olha só, vanglória, o que eu quero ser diante dos homens, provocando uns aos outros, relacionamentos, homens, tendo inveja uns dos outros, das coisas. Então, as obras da carne sempre estão relacionadas às coisas materiais e a pessoas. E a obra do Espírito, a vontade do Espírito é fazer você olhar para Cristo, porque o Espírito glorifica a Cristo. Essa é a função do Espírito, fazer você ser direcionado para Cristo, para olhar para Cristo e ser transformado de glória em glória, segundo a imagem dele. Muito bem, então assim terminamos o capítulo 5, faltando só um capítulo para a gente terminar o livro de Gálatas, capítulo 6. Podemos até tentar fazer numa aula só, vamos ver se a gente consegue fazer isso na próxima semana. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço a todos.